A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus capítulo 7, versos 11 a 19. Nós dividimos apenas em 3 partes esse capítulo. É um capítulo um pouco difícil, algumas coisas repetitivas, especialmente em relação a Melquisedeque. Por isso nós colocamos de novo Melquisedeque aí na abertura. Quer dizer, Abraão, que foi e pagou o dízimo, entregou o dízimo a Melquisedeque. Hoje nós não vamos falar sobre dízimo, não. Nós já falamos na primeira parte, mas nós observamos como que ali ele também só tem 3 versículos sobre isso. E mesmo são 3 versículos muito importantes. E hoje nós vamos então estudar no capítulo 7, versos 11 a 19. Vamos à leitura da palavra de Deus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviços no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porque se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoa coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pelo qual nos chegamos a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado que nós temos um livre acesso à Tua presença, através de Jesus Cristo. Obrigado também que esse texto traz para nós lições preciosas em relação a esse personagem enigmático que pouco sabemos sobre ele, Melquisedeque. Mas nós vemos nele alguém que parece com Jesus. E como nós temos falado tanto sobre parecendo com Cristo, nós queremos ser alguém assim também, que pareça contigo. Eu peço que o Teu Espírito possa aplicar esta mensagem aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Como chegar a Deus? Como chegar a Deus? O alvo de Deus é atrair o homem para si. Assim, o homem se achega a Deus. Mas nós sabemos que ele, por ele mesmo, não consegue de forma alguma achegar-se a Deus. Foi necessário Deus tomar a iniciativa para vir nos buscar. E nós lembramos do Salmo 40, né? Tirou-me de um tremedal de lama, de um poço de perdição. Me pôs os pés sobre a rocha, me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Nós nos achegamos a Deus através da pessoa de Cristo. Somente em Cristo temos esse acesso
a presença de Deus. Lembra daquele corinho que nós cantávamos, e ainda cantamos, né? O véu que separava, já não separa mais. Temos um novo caminho que foi aberto através do sangue de Jesus Cristo. O livro de Hebreus trata sobre Cristo, como Cristo é melhor. E nós temos estudado, Jesus é melhor do que anjos, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que os profetas, Jesus é melhor do que tudo. E nós observamos que Ele é o nosso sumo sacerdote. E lembramos que o sumo sacerdote quer dizer o pontífice. Essa palavra não pode ser usada para nenhum outro. Pontífice significa um construtor de pontes, aquele que faz a ponte. Temos falado isso várias vezes. E Jesus é o nosso pontífice. É o que nos leva até Deus. Então, desde o capítulo 4, a grande ênfase é no sacerdócio de Cristo. Sacerdotes eram instituídos no Velho Testamento, mas eles morriam e tinham que vir outros e outros, e todos eram da linhagem de Arão. Todos eram sacerdotes que morriam e tinham que ser substituídos. Mas o sacerdócio de Cristo é bem diferente, porque é um sacerdócio imutável. Cristo é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Eu não tenho essa anotação aqui, mas no próximo quadro, só 3 observações sobre ele. Ele foi um verdadeiro adorador. No meio de gente idólatra e corrompida, Melquisedeque se destaca como um verdadeiro adorador. Ele exerceu o papel, e isto nós explicamos, não só de sacerdote, mas de rei e sacerdote. Ele era rei de Salém e também era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele exerceu esse papel de rei e sacerdote. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, exemplificando justamente as duas coisas que lembramos na ceia do Senhor também, o pão e o vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Outra coisa que mostramos, diferente, ele não era apenas sacerdote de Jeová, não era sacerdote apenas para o povo de Israel, mas era sacerdote para o mundo todo, do Deus Altíssimo. Sua ordem sacerdotal, com aspectos peculiares da ordem de Melquisedeque, tornou-se um tipo do sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior ao sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Melquisedeque, e recordando só, no próximo quadro, colocamos aqui só algumas coisas que já falamos nos primeiros 4 versículos. Primeiro nós vimos que o sacerdócio de Melquisedeque era universal. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós vimos também que o sacerdócio era um sacerdócio real. E quando nós falamos real, tem a ver com realeza. Ele era rei e sacerdote. Nós vimos também que o sacerdócio era de justiça e de paz. E vemos como que Abraão foi e entregou o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque é descrito como rei da justiça e também rei de Salém, que significa rei da paz. Nós vimos que ele também é um sacerdócio pessoal, é para cada um individualmente, mas o que destaca mais é que esse sacerdócio não precisava de ficar sendo repetido, era um sacerdócio eterno. O texto que nós vamos estudar hoje é um pouco mais longo, mas nós vamos tentar cobrir só com 2 aspectos bem simples, fazendo o contraste entre o sacerdócio inferior e o superior. Primeiro nós vamos ver as imperfeições do sacerdócio inferior. Eu ia pegar meu boletim, mas vocês seguem no de vocês. Pode pôr o próximo quadro. No boletim tem as lacunas que
alguns estão preenchendo. Tudo que está sublinhado aí em amarelo, você preenche no seu boletim, vai ajudar você a guardar melhor. As imperfeições do sacerdócio inferior. Começando no verso 11, nós observamos essas imperfeições. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Levi? A palavra aqui, perfeição, ela é diferente do que quando Paulo fala sobre perfeição. Quando Paulo fala sobre perfeição nas cartas, ele usa a palavra no sentido de amadurecido, completo, perfeito. Em Hebreus, o termo perfeição é usado para salvação. Então, o termo aqui no verso 11, em relação à perfeição, tem a ver com a salvação. Hebreus 10, 14 menciona isto, que ele alcançou essa salvação, essa perfeição, uma vez por todas. O sacerdócio levítico não alcançou esta perfeição. O sacerdócio levítico tinha que ser repetido várias e várias vezes as ofertas. E observamos no verso 12 que diz: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Haveria necessidade de uma mudança completa, mudando o sacerdócio. E com Melquisedeque, sendo uma ordem diferente, uma ordem superior, Jesus veio, e sabemos que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Jesus não era um sacerdote como os sacerdotes da linhagem de Levi, vinda de Arão. Porque todos da linhagem de Levi, vindo de Arão, morreram, tiveram que ser substituídos. Mas Jesus veio de um sacerdócio que era eterno. Uma coisa que nós notamos já no próximo versículo 13 e 14, que era esperado que todos os sacerdotes vindos de Arão fossem da tribo de Levi, fossem nessa sequência. Mas Jesus não veio da tribo de Levi. Jesus veio da tribo de Judá. Destacando a diferença desse sacerdócio, o verso 13 diz assim: porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. De Judá nenhum sacerdote veio. Veio apenas o rei sacerdote, Jesus Cristo. E aí, verso 15 descreve, verso 14, desculpa. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de onde? De onde, irmãos? De Judá, da tribo de Judá. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Jesus era da tribo de Judá. Nós observamos aqui que ele veio, ele foi aquele que brotou, nasceu, o renovo, como predito desde o Velho Testamento. Sua descendência falava então não só de sacerdócio, mas de sacerdócio e realeza. Jesus é o Rei dos Reis. Ele teve que vir, como foi profetizado, da tribo de Judá. Por isso que também ele tinha que vir de uma outra ordem sacerdotal e não da ordem levítica. O sacerdócio levítico era inadequado. O verso 15 vai dizer isso. E isso ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Esse outro sacerdote que se levantou, quem é? Jesus, da linhagem de Melquisedeque. O sacerdócio araônico tinha que ser substituído pelo sacerdócio vindo da linhagem de Melquisedeque. Tem algumas lições importantes sobre Melquisedeque. Pensando no caráter de Melquisedeque,
Melquisedeque era o rei da justiça. Significa que seu caráter era justo. Jesus também tem o mesmo caráter, semelhante ao de Melquisedeque. Ele é justo. Muitas vezes nós ficamos falando tanto que ele é bom, mas nós temos que lembrar, da mesma maneira que ele é bom, ele também é justo. Considerai a bondade e a severidade de Jesus Cristo. Melquisedeque tinha um caráter justo. Melquisedeque também tinha um caráter pacífico. Ele era rei de paz. E vemos que Jesus é o príncipe da paz. Ele veio e trouxe a paz, a verdadeira paz. Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Jesus veio trazer é paz completa. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico. Também reinava sobre uma cidade que significava paz. A cidade de Jerusalém é paz. Não parece isso quando olhamos Jerusalém hoje, né? Salém, paz. Nós cristãos também temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Primeiro no nosso lar, depois também em todos os nossos relacionamentos. Nós observamos que é para isso que estamos aqui. Se queremos ser cada vez mais como Jesus, nós temos que ser ministros de paz, levando a reconciliação, levando a paz para este mundo. Mas afinal de contas, nós temos aquele texto em 1 Pedro que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso não é mais só dos judeus. Nós somos essa raça eleita. Nós somos esse sacerdócio santo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas temos uma coisa para fazer enquanto estamos aqui: anunciar a paz, anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A principal imperfeição do sacerdote araônico era que o sacerdócio araônico não conseguia levar o homem até Deus. O sacerdócio araônico fazia tudo temporariamente. Era levado um cordeiro sacrificado e perdoado aquele pecado, mas daí voltava a se pecar e tinha que levar de novo. Mas Jesus veio como sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios araônicos tinham que ser repetidos constantemente. E o acesso era um acesso apenas do sumo sacerdote, no dia da expiação. Nós temos pleno acesso a Deus através do sangue de Jesus Cristo. E esse acesso não é temporário. É para sempre. Voltando a pensar sobre Billy Graham, ele já tinha dito em uma das suas mensagens: o dia que vocês ouvirem noticiando nos jornais e nos rádios que Billy Graham morreu, ele não morreu. Ele está mais vivo que nunca, porque ele estará na presença do Senhor. E sabemos que essa é a nossa esperança. Por quê? Nós queremos um Deus vivo. Nós temos acesso à presença do Senhor. Mas em segundo lugar, as perfeições do sacerdócio superior são vistas nos versos 16 a 19. No versículo 16, eu tenho 3 pontos para esse verso 16, eu esqueci de destacar essa verdade prática. O sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito, eterno. Vamos falar juntos? O sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Então vamos olhar essas superioridades, as perfeições do sacerdócio de Cristo. No versículo 16,
O verso 16 é bem precioso também. Constituído conforme a lei de mandamento carnal, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Tenho 3 observações debaixo desse verso. Primeiro, o novo sacerdócio não era carnal. Bem simples, não foi constituído por meio de mandamento carnal. Não estava limitado à esfera da natureza carnal. O sacerdócio levítico era inferior em todos os sentidos. Mas daí continua dizendo que o sacerdócio levítico era vivo, mas segundo o poder de vida. Vou parar aí, sem a palavra indissolúvel. Segundo o poder de vida. Só parar. A gente tem uma pausazinha. Diz que certa vez um patrão perguntou para um dos seus funcionários: você acredita na vida depois da morte? O rapaz disse: sim, eu acredito. Falou: que bom. O patrão disse. Aí ele disse: mas por que, chefe? Porque ontem, após você ter pedido dispensa para ir no funeral da sua avó, ela veio aqui, fez uma visita de surpresa. É uma senhora muito simpática, então por isso que eu estou acreditando que você acredita na vida depois da morte. Tem tanta gente dando desculpinha errada, né? Mas o fato é que o nosso sacerdócio é vivo, é eterno, é para sempre. No verso 16 tem mais uma observação. Eu sei que aqui é alimento pesado, de vez em quando tem que ter alguma coisa para descontrair, né? É indissolúvel. 3 observações do versículo 16. Esse sacerdócio era um sacerdócio que não era carnal. Esse sacerdócio era um sacerdócio vivo. E esse sacerdócio era indissolúvel. No livro de Hebreus nós vemos que havia mudança de sacerdócio. O sacerdócio levítico passa então a mencionar o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O livro de Salmos cita Salmo 110, 4. A citação que em Hebreus é mais repetida, que Jesus viria como um sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio não acaba mais, é para sempre, é indissolúvel. Por isso nós temos que nos apegar apenas nesse sacerdócio, porque ele é indissolúvel. Mas notem ainda no verso 17, ainda diante das imperfeições do sacerdócio, das perfeições do sacerdócio, eu fui olhar ali e li imperfeições, mas está escrito perfeições, está certo. As perfeições do sacerdócio superior. O novo sacerdócio era também eterno. E o versículo 16, a última parte, mostra como que ele é indissolúvel. Mas no versículo 17, mostra como que ele é eterno, porquanto se testifica, e a frase repetida, a citação repetida cada vez aqui: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o sacerdote perfeito. Ele é o outro sacerdote que seria levantado. Ele jurou e não se arrependerá, que seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas notem ainda no versículo 18, ele volta a falar da fraqueza do sacerdócio anterior. Verso 18 diz: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. O sacerdócio anterior, o sacerdócio levítico, era fraco, era inútil, não conseguia tirar o pecado. E nós sabemos que a lei não tem o propósito de salvar. O fim da lei é Cristo.
para a salvação de todo aquele que crê. Sempre quando eu dou Romanos, eu menciono as 3 razões da lei. A lei tem como objetivo mostrar as nossas transgressões, retirar as nossas desculpas e apontar para Jesus. A lei não tem objetivo, o sacerdócio araônico não tinha o objetivo de trazer a salvação. Ele veio também para apontar para Cristo. E sabemos que só em Cristo é que tem a salvação. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E ainda falando sobre esse sacerdócio anterior, como que ele era, ele não conseguia aperfeiçoar, o verso 19 diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Veja, não foi o objetivo da lei. E qual que é o sentido de aperfeiçoar mesmo? A palavra aperfeiçoar, vocês pegaram quando eu expliquei? Aperfeiçoar significa salvar. A lei nunca conseguiu salvar ninguém. E tem muita gente hoje querendo ser salvo através da lei, achando que através da obediência da lei pode ser salvo. A lei nunca teve esse objetivo. A lei tem como objetivo apontar para Jesus Cristo. E notem que a graça e o novo sacerdócio vai trazer esse objetivo final no verso 19. E por outro lado, se introduz esperança superior, pelo qual nós nos chegamos a Deus. Como que nós podemos nos chegar a Deus? Somente através de Jesus Cristo. Acho que na minha cabeça dá bastante o Billy Graham, mas nas cruzadas de Billy Graham sempre cantava o hino Tal Qual Estou. Não sei quantos já assistiram alguns filmes. No passado tínhamos vários filmes que a gente passava do Billy Graham. E vinha aquela multidão, né, para frente. E George Beverly Shea era que sempre cantava. Cliff Barrows que dirigia as músicas. Mas a música que eles cantavam sempre era Tal Qual Estou. E assim pessoas vinham a Jesus, crendo em Cristo como Salvador. Irmãos, nós sabemos que o convite é aberto a todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Do jeito que você está, você vem a Jesus e Ele te recebe. Não é maravilhoso nós sabermos isso? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Na conclusão, nós lembramos esse fato, que nós podemos nos chegar a Deus através de Jesus Cristo. E eu coloquei aqui também parte da conclusão. Em Abrão, todos os que cremos em Cristo fomos abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos os que cremos em Cristo fomos abençoados com a bênção de Melquisedeque. Hoje temos o Senhor Jesus que junto ao Pai intercede por nós, conforme escreve 1 João. Em 1 João, João escreve: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. O convite é universal para todos. O sangue de Cristo é suficiente para todos, mas eficiente somente para aqueles que creem. Por isso, vinde a mim, é o convite do Mestre. Eu gostei, para finalizar, de um instrutor de salva-vidas explicando como que ele fazia, como que ele salvava uma pessoa. Primeiro ele disse que tem que tirar a água da pessoa. Então tirar a pessoa da água, desculpa. Primeiro tem que fazer isso, ir lá e tirar a pessoa da água. Aí segundo, geralmente, né, respiração boca a boca, ou alguma coisa para tirar a água de dentro da pessoa. E quando aquela água sai de dentro, aí é dado vida à pessoa. E o salva-vida estava explicando que isso aplica também ao Evangelho.
No Evangelho, primeiro tem que ser tirado do mundo, tirado das garras de Satanás. A pessoa tem que ser tirada de lá. E Deus do alto estendeu a sua mão e nos tirou, nos livrou. Depois tem que ser tirado de nós toda aquela sujeira, todo aquele pecado. Como que é importante sair tudo isso. Mas aí o Senhor, Ele nos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Esse era o nosso estado. Mortos em delitos e pecados. E Ele nos dá a vida. E assim nós podemos viver para Jesus hoje, porque temos vida em Jesus. Mas é necessário crer nele para ter essa vida. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Senhor Deus, obrigado pelo sacerdócio eterno de Melquisedeque, no qual Jesus veio. Obrigado porque esse novo e vivo caminho foi aberto através do sangue. Ó Pai, eu peço que todos que estão aqui possam entrar nesse caminho que é Jesus. Possam ter certeza de estar bebendo da fonte da água viva. Tirando dentro de si, ser desarraigado do mundo, do pecado e sendo vivificado através do Teu Espírito. Pai, nós sabemos que mesmo, como nós comentamos de Billy Graham e tantas pessoas que creram em Jesus, mas não foi Ele, foi através do Teu Espírito. É pelo mesmo Espírito que sabemos hoje, pessoas também nascem de novo e nascem na família de Deus. Pedimos que se tem alguém aqui nessa noite que ainda não creu em Jesus, não arrependeu dos seus pecados e recebeu a Jesus, que possa fazer isso mesmo nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.